Fusos horários são um aspecto necessário das nossas vidas globais. Conforme viajamos ao redor do mundo, as horas mudam para se alinhar melhor com a posição do Sol. Pode parecer algo simples, mas os fusos horários podem ser bastante estranhos. Na verdade, existem fusos que não fazem muito sentido e são muito mais numerosos do que se imagina. E tudo começa com a origem da ideia de fuso horário. Você sabia que a ideia de fusos horários não existe há tanto tempo assim? E que o local onde determinamos que horas são no mundo fica numa pequena cidade nos arredores de Londres, na Inglaterra? A escolha de Greenwich, na Inglaterra, como ponto de referência para a medição global do tempo, se deve à influência e poder britânicos durante os anos 1800. O horário médio de Greenwich, de GMT, foi estabelecido no meridiano de Greenwich, localizado na longitude 0 grau, que passa pelo Observatório Real de Greenwich. Essa decisão foi formalizada na Conferência Internacional do Meridiano, em 1884, onde representantes de 25 nações se reuniram para padronizar a medição do tempo e a navegação. O principal motivo da escolha de Greenwich foi o domínio marítimo britânico na época. As cartas náuticas e ferramentas de navegação britânicas eram amplamente utilizadas, e a Marinha Real tinha papel central no comércio e na exploração globais. Até o final do século XIX, a maioria dos navios já usava Greenwich como base para calcular a longitude, tornando a escolha lógica para a padronização internacional. Geograficamente, Greenwich também está convenientemente localizado próximo ao centro das massas de terra do planeta, tornando-se um ponto de referência acessível. Além disso, o vasto Império Britânico ajudou a garantir que a adoção do GMT tivesse pouca resistência. Esse sistema criou a base para a estrutura de fusos horários globais que usamos até hoje, com o GMT servindo como referência para o UTC, Tempo Universal Coordenado. Você pode pensar que existem apenas 24 fusos horários, um para cada hora do dia, mas atualmente há 40 fusos horários reconhecidos. Então, por que existem fusos extras? Essa discrepância se deve a fatores geográficos, políticos e práticos, mostrando que os fusos são moldados mais pelas necessidades humanas do que pela rotação da Terra. Por exemplo, algumas regiões usam diferenças de meia hora ou até de 45 minutos em vez de manter horários redondos. Preferências locais e nacionais costumam se sobrepor ao sistema das 24 horas, levando países e regiões a ajustarem seus horários para melhor atender às suas necessidades, o que resulta num verdadeiro mosaico de fusos horários que às vezes parecem confusos ou aleatórios. Um dos exemplos mais curiosos de fuso horário é a linha internacional de data. Ela é um aspecto muito estranho da contagem global do tempo. Ao contrário dos limites comuns de fusos, que ajustam apenas a hora do dia, a linha de data muda o dia inteiro. Isso significa que, ao cruzá-la de leste para oeste, você adianta um dia, e ao cruzá-la de oeste para leste, você volta um dia. Ela segue aproximadamente o meridiano 180, mas faz desvios importantes para não dividir países ou ilhas em 2 dias diferentes. Por exemplo, ela se desvia para leste em torno de Kiribati, fazendo com que algumas ilhas, como as Line Islands, fiquem 14 horas à frente do GMT, tornando-se um dos primeiros lugares do mundo a vivenciar um novo dia. Outro exemplo marcante é a diferença entre Samoa e Samoa Americana. Embora estejam geograficamente próximas, a linha de data as separa, deixando-as com quase um dia inteiro de diferença no relógio. Isso permite que Samoa Americana mantenha a sincronia com Zewondoa, enquanto Samoa se alinha comercialmente com a Nova Zelândia e a Austrália. O mesmo ocorre entre as ilhas Diomedes, Grande Diomede, Rússia, e Pequena Diomede, Yaerua. Elas são chamadas de Ilha de Amanhã e Ilha de Ontem, respectivamente, pois estão separadas por quase 24 horas,
apesar de estarem a apenas 4 quilômetros uma da outra. Mas na prática, cruzar a linha não é tão drástico quanto parece. Mesmo que a data mude, o relógio só avança ou retrocede 1 hora. Mas você sabia que há lugares onde fusos horários simplesmente não funcionam? Nos polos Norte e Sul, o conceito tradicional de horas e dias quebra completamente. Como quase todos os fusos convergem nos polos, seria teoricamente possível andar por todos os fusos do mundo em minutos. Isso torna difícil dizer que horas são lá, já que a base de longitude deixa de fazer sentido. Além disso, os polos têm ciclos de 6 meses de dia e 6 meses de noite, o que elimina referências como nascer e pôr do sol por metade do ano. Por isso, pesquisadores e residentes adotam fusos arbitrários. Na Antártica, por exemplo, a estação Amundsen-Scott, no Polo Sul, segue o horário da Nova Zelândia, por razões logísticas. No Ártico, as bases costumam seguir o horário do país ao qual pertencem, ou seja, os polos têm fusos de mais, o oposto de uma certa região do planeta que tem fusos de menos. A China é um dos casos mais extremos. Apesar de sua enorme largura, cerca de 5.000 quilômetros de leste a oeste, todo o país segue apenas um fuso horário, o horário de Pequim, UTC+8. Desde 1949, essa decisão visa promover unidade nacional e simplificar a administração, refletindo o foco centralizador do governo. No entanto, na prática, isso traz dificuldades, especialmente em regiões ocidentais, como Xinjiang, onde o sol pode nascer às 10 horas da manhã no inverno e se pôr quase à meia-noite no verão. Muitas pessoas lá usam um sistema não oficial chamado horário de Xinjiang, que está 2 horas atrás do horário oficial. Isso cria uma tensão entre o relógio oficial e a realidade da vida diária. Além disso, Mongólia e partes da Rússia ajustaram seus fusos para se alinhar com Pequim, destacando a influência regional da China. Agora, ao contrário da maioria dos países, alguns usam diferenças de meia hora, como Irã, Afeganistão, Índia e Mianmar. Essas escolhas, muitas vezes, refletem fatores históricos, políticos ou geográficos. O fuso da Índia, UTC+530, por exemplo, foi definido ainda no período colonial britânico, como um meio-termo entre os horários locais de Kolkata e Mumbai. Após a independência, a Índia manteve esse fuso como forma de se diferenciar dos vizinhos e afirmar identidade própria. No Irã e Afeganistão, os fusos também servem para destacar a soberania nacional. Mianmar, por sua vez, usa UTC+630, um legado do período colonial britânico. Mas nenhum fuso de meia hora é tão incomum quanto o do centro da Austrália. A região, que inclui o território do norte e o sul da Austrália, adota o fuso UTC+930, um ajuste entre os vizinhos UTC+8 e UTC+10. Isso ajuda a equilibrar os horários de nascer e pôr do sol, sendo uma solução prática para uma área vasta e pouco povoada. E ainda assim, esse não é o fuso mais estranho da Austrália. Existe uma região entre a Austrália Ocidental e a Austrália Meridional que usa uma diferença de 45 minutos. O horário central oeste não oficial, usado principalmente por comércios e viajantes que cruzam o deserto de Nullarbor. Ele não é reconhecido oficialmente, mas serve bem à realidade local. Por fim, temos o caso de um país inteiro que usa desvio de 45 minutos, o Nepal. O país adota o fuso UTC-545, um dos mais únicos do mundo. Isso reflete tanto sua posição geográfica, quanto o desejo de ter uma identidade nacional distinta. Localizado entre Índia e China, o Nepal optou por esse horário em 1986, ajustando-se 5 minutos acima do anterior, o UTC+540, como uma forma de equilíbrio prático com padrões solares e afirmação de soberania.
Nos Estados Unidos, o estado do Arizona é um caso curioso, ele não adota o horário de verão. Enquanto o restante do país adianta o relógio na primavera e atrasa no outono, Arizona mantém o horário padrão o ano todo. Isso faz com que, dependendo da época, o estado esteja alinhado ora com o fuso do Pacífico, ora com o das Montanhas Rochosas. O principal motivo? O clima quente. Os residentes preferem evitar noites ainda mais longas.